Capítulo 7 de João, verso 45, diz assim: Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele alguns dos chefes ou dos fariseus? Mas esta plebe, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que de noite fora ter com Jesus, perguntou: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo, para descobrir o que faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e se assentou para ensinar. Pai, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, tem coisas grandes preparadas para nós, são verdadeiros presentes espirituais, Pai, e eu creio, meu Deus, que nós entramos aqui hoje para sairmos transformados. Fala conosco, fala com a gente, Pai, nosso coração precisa, ó Deus, da tua cura, da tua palavra. Essa igreja, Deus, foi o Senhor quem levantou, foi o Senhor quem instituiu, ó Pai, este ministério, Igreja Cristã de Quatro Barras. Senhor Deus, e nos deu os pilares, nos deu a direção, e eu peço que o Senhor fale realmente, que o teu Espírito fale conosco, a tua voz se faça ouvir, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, graças a Deus. Segure tua Bíblia um pouquinho, bem forte, você vai dizer comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor, se assente um pouquinho. Quero lembrar que nós temos todas as terças-feiras, inclusive essa terça-feira de feriado, nós teremos culto normal. E para as pessoas aí que têm um chamado para oração, eu quero dizer para você uma coisa: você tem no teu coração desejo de orar, você precisa vir na terça. Nem que você talvez não venha num culto de quinta, ou você venha na terça e no domingo, porque é importante pelo menos umas 2 vezes por semana nós estamos buscando a Deus como igreja, irmãos, tá? Nós não temos célula, nós não temos outros tipos de... ou melhor, nós não temos muitas reuniões aqui na igreja. Na verdade, nós trabalhamos de maneira bastante leve, para que as pessoas possam viver as suas vidas. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas correrias, né? E o culto de terça-feira é um culto especial de oração, para você vir orar por você orar por outras pessoas, que você comece a construir na tua mente, ou melhor, uma mentalidade de entendimento no tocante à oração. Não estou falando de vir aqui e passar um momento de busca para você, de derramar, de chorar, de levantar as mãos, de falar em línguas. Não estou falando só isso. Isso é importantíssimo, mas você falar com Deus a respeito da igreja, da sua vida, da tua família, de outras pessoas, do nosso bairro, das nossas autoridades. Nós orarmos a Deus, irmãos, nesse quesito, no que diz respeito a isso, é muito importante. Porque nós temos muitas mentalidades, nós temos uma mentalidade pré-construída, de certa forma muito egoísta, por assim dizer, muito egoísta, porque nós temos um pensamento, mas nós vamos lá, nós temos que receber para fazer o que com o que você está recebendo? E aquilo que nós recebemos, ele precisa ser dado, precisa ser distribuído. Por isso que você está recebendo aqui agora, embora talvez você não esteja tão emocionado assim com alguma coisa, mas a tua alma está sendo alimentada de uma forma tremenda, está sendo equiparada de instrumentos para você ser usado por Deus. E o culto de oração é para você gastar o teu tempo falando com Deus. Não é perder, é gastar, é empreender tempo, é investir tempo, orando. E nas terças-feiras tem o culto de oração. Às 8 horas da noite. É 1 horinha só, irmãos, um período especialíssimo, um período muito importante. Quinta-feira temos culto também, onde nós vamos começar a ungir as famílias novamente. Quinta-feira agora eu já voltei de viagem, irmãos, quero agradecer inclusive, né? Já voltei, estou aqui, tá, irmãos? Estão me vendo, né? Então tá bom. Eu voltei quarta-feira. E eu queria agradecer por todos que oraram. Nós não fizemos o que nós estávamos fazendo antes, né? Que era aquele período de oração, de unção da família. E vamos voltar nessa quinta-feira agora, tá ok? Unção por
todas as famílias com óleo aqui na frente, em posição de mãos, em nome do Senhor Jesus, tá ok? Domingo pela manhã tem o culto aqui abençoado, pela manhã às 8h30, domingo à noite, esse que vocês estão aqui agora. Muito bem. Se eu olho para as Escrituras Sagradas e eu tento imaginar que os fariseus tinham de alguma forma raiva ou ódio de Deus, isso ainda é pouco. Porque pensar que os fariseus alimentavam um ódio terrível do Senhor Jesus, palavras ainda não são suficientes para expressar o nível de indignação, o nível de perseguição e de ódio que os fariseus tinham no que diz respeito ao Senhor Jesus. As perguntas são muitas a respeito da razão ou das razões pelas quais os fariseus perseguiam Jesus de maneira tão acirrada, de maneira tão terrível. Havia uma perseguição desde o momento do nascimento de Jesus. Você sabe muito bem que houve uma trama espiritual muito forte ali, e depois vou falar sobre isso em outra ocasião, provavelmente, em que Herodes mandou matar todas as crianças de determinada idade para baixo. E Jesus fazia parte do rol dessas crianças, tanto é que o seu pai e sua mãe, José e Maria, tiveram que fugir para que não tivessem que enfrentar essa dor excruciante que naquele período os pais enfrentaram pela perda dos seus filhos. Mas o mal não conseguiu vencer Jesus. E quando Jesus era adulto e começou o seu ministério, começou então uma perseguição terrível contra ele, porque Jesus simplesmente estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Jesus estava concretizando, estava consumando um trabalho que havia sido delegado a ele para a salvação de vidas, para a recuperação, a aceitação daqueles que estavam marginalizados pela religião que imperava no período judaico e inclusive no período romano, que estava exercendo autoridade sobre o povo judeu, o povo de Israel. Nesse período Jesus estava vivenciando aqui, como nós lemos, talvez o período mais difícil da perseguição em relação aos fariseus sobre ele, os escribas também. Porque eles estavam observando que Jesus estava tendo um nível de influência muito grande. Só que Jesus, ele não agia como os fariseus. Jesus, ele era exatamente o oposto no sentido de aceitar as pessoas exatamente do jeito que elas eram. Jesus não inferia juízo sobre as pessoas, ele aceitava as pessoas com amor, ele abraçava o cobrador de impostos, ele abraçava a prostituta, ele abraçava as pessoas que viviam de alguma forma afastadas do meio social por causa das suas mazelas, tanto sociais quanto físicas ou por enfermidades. E essas pessoas foram totalmente sendo aceitas pelo Senhor Jesus, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua compreensão sobre elas. E não só isso, Jesus ele conseguia transformar a mente dessas pessoas por meio de um discurso muito simples, que dizia respeito ao amor de Deus por essas pessoas. Quando Jesus inferia, irmãos, algum tipo de repreensão, exortação, ou algum tipo de palavra dura ou severa, ele se dirigia sempre diretamente a quem? Aos fariseus. Eram esses o alvo da repreensão de Jesus. E perceba que Jesus não repreendia de maneira pessoal. Jesus repreendia o ato comportamental deles. Isso é muito importante, já vou explicar para você o porquê. A razão pela qual Jesus não lidava com situações pessoais. Jesus tinha um nível de maturidade, irmãos, incrível. Não vou dizer um nível de maturidade muito grande, que seria pouco. Jesus tinha um nível de maturidade muito acima do que nossa mente pode conceber. Apesar de nós muitas vezes nos enganarmos com uma questão, Jesus, apesar dele ser Deus, Jesus era homem. Como eu fiz na quinta-feira, deixa eu pedir para você participar comigo disso aqui, porque é importante. Diga assim comigo, ó. O Senhor Jesus, vamos lá, irmãos, todos juntos, principalmente os jovens que têm mais força que a gente, diga assim: o Senhor Jesus, ele era tão homem quanto eu. Jesus era homem. Ele tinha a sua divindade, mas Jesus era homem. Se nós tirarmos essa realidade da humanidade existencial de Jesus e tentarmos colocá-lo num patamar somente de divindade, nós podemos desconstruir, nós podemos desidealizar e podemos abandonar tudo que diz respeito ao Evangelho. Porque de outra forma nós estaríamos fugindo daquilo que o próprio Deus, que é justo e não pode mentir, instituiu como único meio legal para a salvação do homem. E qual era o meio legal para a salvação do homem? O seu próprio filho, como homem, ser humano, entregar a sua própria vida pelos nossos pecados. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus entregou a sua vida por nós como homem, mas ele ressuscitou como Deus.
Jesus tinha em si a divindade do próprio Deus sobre si. Ele não foi fruto de uma concepção relacional humana. Ele foi fruto de um ato virginal, irmãos. Uma coisa totalmente fora, absurda. Mas, embora isso, nós saibamos disso, nós entendemos muito bem qual foi o grande propósito disso aí. Jesus era homem, irmãos, pense nisso, coloque primeiramente isso na tua mente. Jesus era homem, porque se você fugir dessa realidade, desse contexto, você não vai conseguir entender que Deus te dá uma capacidade extraordinária para ser muito mais do que talvez o que você tem sido até agora. Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante para você conseguir compreender uma coisa que talvez nós não paramos para pensar. Jesus é o nosso sumo exemplo de vida, o nosso sumo exemplo de caráter. Jesus é o nosso sumo exemplo, embora nós tenhamos muitos outros exemplos bíblicos, Jesus é o foco central do nosso maior exemplo de homem de Deus, de relacionamento com Deus. E algumas características dentro disso que eu acabei de falar, relacionado ao texto que eu li, e já vou explicar melhor o texto. Algumas características que me impressionam é que apesar de Jesus ter sido tão confrontado como nós acabamos de ler ali, se você prestou bem atenção no texto, você percebe o nível de ódio que eles tinham de Jesus, e eles questionaram de maneira muito severa os soldados, dizendo: como é que vocês não trouxeram esse homem? Por que é que vocês não o trouxeram? Os guardas responderam prontamente a ele, dizendo assim: olha, nós nunca vimos uma pessoa falar como Jesus. Razão do que eu falei para vocês agora há pouco. Jesus tinha um discurso totalmente diferenciado. Aquilo chamou a atenção dos guardas, eles não conseguiram trazer Jesus. Já estava na mente dos sacerdotes, dos fariseus, levar Jesus preso. Já estava na mente deles matar Jesus. Mas os soldados não conseguiam fazer isso, não conseguiram. Os sacerdotes, de maneira muito acirrada, eles ainda insistiram, e Nicodemos se manifestou. Lembra de Nicodemos? Talvez você não lembre da história, mas Nicodemos foi ter com Jesus num dia à noite, e Jesus pregou o evangelho para ele. Falou sobre nascer de novo. E esse mesmo Nicodemos se manifesta ali para falar alguma coisa, e ele mesmo assim é repreendido de maneira muito severa. Só que no capítulo 8, versículo 1 diz assim que Jesus, no verso 1, capítulo 8, verso 1, porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Jesus foi fazer aquilo que ele sempre fazia. O que ele fazia? Orava. Ele orava. O título desta mensagem sugere justamente isso. A oração como alicerce existencial. A oração minha e sua, como alicerce existencial. E para você compreender isso, entenda a maneira como Jesus reagia. E por que é que ele reagia assim? A perseguição era terrível sobre ele. Mas Jesus, ele mantinha o foco de onde ele estava indo, para onde ele estava indo, do que ou de quem ele era e daquilo que estava colocado nas suas mãos. Quando uma pessoa entende quem ela é, para onde ela está indo, qual o motivo, a razão pela qual ela existe, não existe força demoníaca capaz de derrubar essa pessoa, você pode ter certeza disso. O que mais faz uma pessoa se fortalecer nessa questão, o que mais faz uma pessoa se manter firme diante desses aspectos que eu acabei de falar, é o fato dela saber quem ela é, ela ter uma identidade e saber para onde ela está indo. Mas existe um caminho para você chegar aí, eu já vou falar sobre isso. Outra coisa interessante que me chama a atenção sobre isso, é que Jesus não permitia de forma alguma que essas ou esses fatores circunstanciais, esses problemas, que eram os comentários, as perseguições, que não eram perseguições como essa talvez que você sofre. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Talvez você passe por situações na tua vida pessoal que você não entende. Talvez pessoas estão perseguindo você e você nem entende a razão pela qual essa perseguição está ocorrendo. Alguns talvez estão passando por situações de maneira injusta. Coisas que você talvez diz, mas por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Por que essa pessoa está falando isso de mim? E muitas coisas acontecem assim. E são instrumentos terríveis para nos desanimar, para tirar o nosso foco. Sabe como que Jesus agia, irmãos? Ele não permitia que isso atingisse a vida dele. Ele entendia muito bem que a sua luta não era contra as pessoas que estavam fazendo isso. A sua luta era contra o que estava por trás de tudo isso. E agora eu entro num ponto muito importante. Muito importante. Os fariseus eram dotados de sentimentos, emoção, consciência, eles sabiam o que estavam fazendo. Ninguém faz o mal sem saber o que está fazendo.
Uma coisa importante que nós precisamos entender é que Satanás, o inimigo das nossas almas, que é tão real quanto o ar que nós respiramos, e nós precisamos entender disso, o maior êxito que ele tem em relação a nós é nós não acreditarmos que ele existe. É o maior êxito que ele pode ter. Porque ele existe, ele sabe muito bem o que ele faz. Ele é inteligente e muito bem organizado. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que Jesus tinha essa consciência. Uma consciência tremenda espiritual, irmãos. Sem comentários. Ele sabia bem com o que ele estava lidando. Os fariseus, quem eram? Os fariseus eram pessoas que exerciam autoridade muito grande sobre a nação, sobre o povo, sobre a sociedade, sobre a lei. Uma autoridade tremenda. Jesus entendia que essas pessoas e os comentários dela tinham um efeito muito significativo, sim, sobre o povo. Mas ele não lutava contra os fariseus e não confrontava em termos pessoais, porque Jesus sabia muito bem o que estava no pano de fundo deste comportamento. O que eram? Eram os demônios. Eles eram simplesmente fantoches. Fantoches nas mãos do inimigo. Jesus sabia muito bem, você percebe uma coisa, Jesus não levava para o lado pessoal os problemas relacionais que ele tinha a nível social, cultural e teológico com os fariseus. O problema de Jesus estava relacionado à ação comportamental deles, por isso ele dizia: hipócritas, vocês com uma mosca, mas engolem o camelo. Ele não estava falando sobre a pessoa propriamente dita, tirando ou inferindo um juízo pessoal. Ele estava falando sobre o comportamento. Por que sobre o comportamento? Porque o comportamento é uma via legal de ação espiritual sobre a nossa vida. O ser humano não é hipócrita cegamente, ele é hipócrita sabendo o que está fazendo. Uma pessoa trai outra pessoa consciente da sua traição. Uma pessoa mente a outra consciente da sua mentira. E quando Jesus repreende o comportamento deles, ele está repreendendo o que era o meio legal de ação do inimigo sobre a vida deles para destruir o que Jesus estava construindo por meio da pregação do evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Quem está dizendo sou eu. Está entendendo, irmãos? Amém? Eu estou falando meio rápido, eu acho, porque o nosso tempo está um pouco meio para frente já, mas já vou terminar, tá ok? Eu preciso, irmãos, falar tudo que eu coloquei para poder explicar para você entender o que acontece nesse contexto aqui. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, lidando com essa situação, ele continuava fazendo a coisa certa. Como que eu entendo isso, irmãos? Isso aqui é uma via, um caminho em que não há como nós tentarmos argumentar com ele. Não existe nenhuma possibilidade de nós argumentarmos. Fazer a coisa certa quando nós estamos enfrentando situações difíceis é uma das coisas mais difíceis que existe. É uma das coisas mais desafiadoras para o homem. Quando nós temos que lidar com aquilo que nós não temos controle, quando nós temos que lidar com tentações muito fortes, quando nós temos que lidar com sugestões que é difícil você dizer não, quando nós temos que lidar com situações assim, aquilo que vai definir o nosso futuro, o nosso sucesso e alcançarmos coisas maiores de Deus se chama fazer a coisa certa. E Jesus fazia a coisa certa o tempo todo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. É por isso que mesmo diante dos comentários, das maldições e palavras que ele ouvia contra si, ele ainda assim fazia o que todos nós deveríamos fazer. Ele ia, buscava a presença de Deus, e ele então voltava e fazia o que tinha que fazer. No verso 2 do capítulo 8 que nós acabamos de ler, o texto diz assim que Jesus estava dentro da sinagoga e as pessoas se aproximaram dele e ele ensinava. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer por causa de comentários negativos. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer em obediência a Deus por causa do que falavam dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe nenhuma pessoa no mundo que de alguma forma esteja fazendo uma coisa significativa para Deus que sofra perseguição. Não existe. Só que veja uma coisa, as pessoas que perseguem você, essas pessoas não dão certo. Elas podem até o momento darem certo na sua vida, mas depois ela começa num período retrógrado, terrível. É um retrocesso terrível. E você depois começa até mesmo a sentir pena dessas pessoas. Quando eu observo, irmãos, e vou ser bem franco, as pessoas sobre as quais, situações sobre as quais eu sofri perseguições muito violentas, quando começamos a igreja, e até hoje, infelizmente, ainda sofro algumas perseguições. Quando eu olho para essas pessoas e digo para você que não sinto um pingo de alegria nisso, de forma alguma, não me sinto feliz por isso, mas eu percebo que essas pessoas não deram certo. Boa parte do que as pessoas construíram lá atrás foi desconstruído. E o que eu precisei fazer, irmãos? Absolutamente nada.
Não precisei fazer nada. E eu aprendo com isso que a nossa vida é justamente assim. Jesus nos ensina isso. Eu não preciso revidar aquilo que tentam construir contra mim. Eu só preciso orar pela pessoa. A Bíblia diz, Jesus deixou claro, ore pelos que vos perseguem. Ore pelas pessoas que te perseguem. Quando você ora por essas pessoas, você vai estar sendo muito mais abençoado por isso, e Deus ainda está dando a chance dessa pessoa se arrepender e voltar atrás, porque se ela não voltar atrás, pode ter certeza que as consequências serão muito, muito terríveis, serão consequências muito complicadas, e Deus não quer isso, mas aquilo que a pessoa está buscando, ela vai acabar encontrando. Deixa eu dizer algo para você importantíssimo, você não pode viver pelo que as pessoas pensam a teu respeito. Viva pelo que Deus sabe a respeito de você. Viva por isso. Simplesmente mantenha o teu foco na mesma direção. Mantenha o teu foco. E quero dizer algo, o dia que Deus te corrigir, aceite a correção dele. Ele te corrige porque ele te ama. Ainda que essa correção de repente seja muito severa ao teu coração, aceite com amor e carinho. Porque nenhum pai que realmente ama o filho deixe de corrigi-lo, ou até mesmo açoitá-lo quando for necessário. Há duas considerações importantes com base no que eu acabei de falar para vocês, e essas duas considerações é justamente o que eu gostaria que você guardasse muito bem profundamente no teu coração. Preste muita atenção nisso. Primeira consideração. Jesus, ele mantinha a sua base de vida na oração. Sabe qual era o segredo de Jesus para ser quem ele era e ter um equilíbrio diante das situações, o equilíbrio emocional, mental, para conseguir lidar com aquilo? Era justamente a oração. A oração, e muitas vezes eu tenho falado sobre isso aqui, é algo que eu tenho batido muito nessa tecla, não oração como um elemento coletivo, mas como uma função individual para cada um de nós, em casa, no lar, no trabalho, onde você estiver. A relação com Deus que é construída por meio da oração é uma relação de amizade profunda. Não existe como você conhecer uma pessoa sem você andar com ela. E nós, quando andamos com alguém, a nossa relação com esta pessoa, isso aqui é muito tremendo, irmãos, olha só. A nossa relação com esta pessoa vai construindo dentro de nós níveis de previsibilidade sobre o outro. Quer ver só uma coisa? A minha esposa, ela tem determinados comportamentos. E eu já conheço ela há muito tempo. Irmãos, eu não estou tão velho assim. Mas a gente começou a namorar já faz 18 anos. E estamos namorando até hoje, irmãos. Não parou. 18 anos. É 18, amor? É isso, né? Não, 19. Fez 19 agora. Porque 2019 vai fácil de fazer. Quando o número é fechado, fica mais fácil fazer o cálculo, né? Então, 2000, a gente se conheceu em 2000. E em 2000, nós estamos em 2019. E já faz 19 anos que eu estou junto com ela. Eu consigo prever algumas coisas. Às vezes uma atitude discursiva dela me leva à previsão do que ela vai dizer até. E comigo em relação a ela é a mesma coisa, vice-versa. Essa previsão, irmãos, é por causa da intimidade. A gente dorme junto, acorda junto. A gente sai, a gente volta, a gente se encontra, a gente come junto. Tudo é junto. E essa vida que você tem com a pessoa, com os seus filhos, é a mesma coisa. Vai fazendo com que você consiga ver esta pessoa e compreender ela, entender até quais vão ser as reações dela diante de certas situações. Ela se torna mais previsível. Quando você anda com Deus, você vai sentir exatamente a mesma coisa à medida do teu crescimento relacional com Ele. Deus se torna mais previsível para você. Não que você vai ter visões do futuro, não estou dizendo isso, não estou falando sobre aspectos futurísticos, proféticos. Fecha aqui um parênteses nisso, em nome de Jesus. Mas estou falando para você sobre as promessas de Deus. A intimidade tua com Deus e com a palavra dEle vai te fazer ver de maneira previsível que Deus, no meio da tempestade, já preparou um caminho de saída para a tua vida, que no meio da enfermidade Ele já preparou a cura para você, que no meio de uma perseguição Ele já preparou uma saída e um momento certo para honrar a tua vida no meio das pessoas que talvez pensam que você não vai chegar. Mas a boa notícia é essa: quando eu ando com Deus eu posso prever uma coisa: o caminho do sucesso, o caminho da vitória, o caminho de alcançar aquilo que Deus tem para mim já está certo, e nenhuma força demoníaca será capaz de travar o que Deus tem para minha vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Nenhuma força espiritual é capaz de parar o que Deus tem para a minha vida. Nada pode parar o que Deus tem para você.
E quando nós andamos com Deus e quanto mais caminhamos com Ele, nós vamos compreendendo isso num nível de intimidade, você vai entendendo. Então as situações já não mais se tornarão pontos que nortearão o teu comportamento, mas você vai agir pela fé. Você age por aquilo que você sabe, por aquilo que você sabe que é verdade. Circunstâncias não definem quem você é, mas a tua fé deve ser um elemento definidor da tua realidade, do teu contexto, inclusive do teu caráter. Primeira coisa, Jesus mantinha a sua base de vida na oração. Ele vai para o monte orar, irmãos. E Jesus não fazia isso simplesmente nos momentos de dificuldade, irmãos, isso aqui é muito importante. Jesus no momento, naquela ocasião, melhor dizendo, em que ele alimentou aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentou 5.000 homens, calcula-se que haviam pelo menos 15 ou 17 mil pessoas lá, eram muitos filhos que as pessoas tinham. Não tinha televisão na época, irmãos, não tinha. As pessoas tinham muitas crianças. E tinha criança lá, com certeza. Estavam lá os pais juntos, os homens e as mulheres. As mulheres não eram contadas nesses tempos, nesse período bíblico, mas calcula-se umas 15 mil pessoas, provavelmente. Essas milhares de pessoas que estavam lá foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus efetuou o grande milagre, o que ele fez logo depois, você lembra? Imediatamente. Quando acabou o milagre, que eles encheram os 12 cestos, lembra? Os discípulos encheram, ainda sobrou muito. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele dá para sobrar. Crê nisso? Não, Ele não é, irmãos, para faltar. Ele sobra. Você consegue distribuir para outras pessoas. É lindo isso. Jesus, ele então, depois que ele efetua o milagre, sobra os cestos cheios, ele imediatamente vai para o monte orar. Existem alguns caminhos que o inimigo da nossa alma usa para tentar derrubar a nossa vida. E é importante nós entendermos isso. Se ele não consegue frear a sua vida diante de uma luta, uma dificuldade que você passa, um comentário negativo de alguém, uma perseguição, uma doença, um problema, seja o que for. Ele não consegue por esse caminho, ele vai por outro caminho. Dentre outras vias que talvez ele toma contra a tua vida, um caminho muito sutil dele é o caminho da satisfação pelo sucesso e de nós não entendemos que no momento de maior sucesso, nós precisamos manter a mesma atitude humilde que nós mantínhamos quando estávamos passando pela luta. Porque Jesus entendia muito bem o que a vanglória humana é capaz de fazer na mente de uma pessoa. Ele sabia. Por isso que Jesus, depois de passar pelo momento em que as pessoas estariam até mesmo se prostrando diante dele, dizendo: você não é fraco, Senhor. Tu não és fraco realmente, fazer um negócio desse eu nunca vi. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Jesus sai, irmãos, da presença daquelas pessoas. Ele não aceita nada daquilo. Ele simplesmente vai para o monte e ele se humilha. É o que nós precisamos fazer nas nossas vidas quando o sucesso bater. Para algumas pessoas, talvez você está passando pelo melhor momento da tua vida hoje. Talvez teu casamento está bem resolvido, talvez o seu sucesso ministerial está vindo à tona, talvez a tua empresa está crescendo, talvez a tua vida financeira deu um up, me fugiu a palavra em português agora, ela guinou, e você talvez está passando por um momento muito bom. Eu tenho um conselho para te dar: se humilhe ainda mais na presença de Deus, se humilhe ainda mais, para que Deus ainda possa continuar mostrando o seu caminho para você e você não seja cegado por aquilo que você, de maneira talvez a não compreender, você está fazendo desse sucesso talvez uma barreira entre você e a sensibilidade que você precisa ter à voz de Deus. Isso é seríssimo, leve muito a sério isso. Jesus, diante do sucesso, ele orava, diante das situações de aparente fracasso, ele orava, diante das perseguições, diante de outros problemas, Jesus sempre orava. Jesus falava sobre tudo com Deus, ele não reclamava, ele orava. Ao invés de ele reclamar das situações, ele falava com Deus, ele orava a Deus. Ao invés de ele revidar as situações que vinham contra ele, ele também falava com Deus, ele não revidava. Fica aí uma dica e um exemplo importantíssimo para nós. Porque a oração ela te ajuda num ponto muito importante, irmãos, eu quero abrir aqui esse espaço para falar sobre isso. Ela te ajuda a ter autocontrole. Talvez nos tempos que nós estamos vivendo, um dos grandes problemas que a igreja enfrenta, que nós cristãos, como homens e mulheres de Deus, enfrentamos, seja autocontrole diante das situações. Eu encontro uma gama de pessoas estressadíssimas no trânsito por aí. Muito, muito estressadas mesmo. E eu prestei muita atenção no trânsito lá em Houston, Texas. Muita atenção nas pessoas e não é muito diferente, não, irmãos. Não é muito diferente.
as pessoas estão estressadas. Só que lá eles xingam a mãe do outro motorista em inglês. Essa é a única diferença deles para nós. Mas eles fazem as mesmas coisas que as pessoas fazem aqui. Os níveis de estresse são muito grandes. As pessoas estão correndo atrás do ouro. Estão o tempo todo correndo atrás daquilo que é perecível, materialmente falando. Elas estão correndo atrás disso com uma gana muito grande e estão deixando o senso de autocontrole de lado. O autocontrole, irmãos, é nós termos equilíbrio suficiente para lidar com as situações mais adversas que possam surgir na nossa vida. É autocontrole. Autocontrole é você saber na hora certa dizer não para aquela tentação violenta que surge na tua vida. Autocontrole é você conseguir dizer não quando aquela pessoa vem para você no intuito de talvez entrar num conflito até físico com você, ou talvez verbal, e você rejeitar isso, e você manter a tua postura apesar de você ter razão da situação. Isso é autocontrole. Irmãos, vamos fazer uma oração rapidinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Diga assim, ó. Senhor Jesus, eu sinto que nós precisamos fazer isso. Diga assim, ó. Senhor Jesus, me ajuda a ter disciplina. Diga disciplina e autocontrole. Diga em nome de Jesus, eu recebo sobre a minha vida autocontrole e disciplina. Receba sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba, receba. Segundo lugar, Jesus sabia, e eu termino com isso, que o seu futuro estava em Deus e não nos homens. A confiança de Jesus não estava construída, irmãos, nos aspectos políticos. Não estava sendo construído pelos aspectos relacionais ou de influência que ele tinha, ou que ele recebia, ou que tinha por outras pessoas sobre ele. Ele sabia que o que ele precisava estava em Deus, que a fonte do que ele tinha estava em Deus. E nada neste mundo, eu digo para você sem medo de errar, pode trazer mais alívio para a tua alma do que a oração propriamente dita. Não existe nada neste mundo. Um conselho meu pode te ajudar muito. Um conselho de um irmão, de um obreiro, de um líder aqui dentro, de qualquer pessoa, talvez nem obreiro, mas uma pessoa que é servo de Deus, pode dar para você um alívio imensurável, mas quando você ora, irmãos, não há comparação. Quando você busca a direção de Deus, Ele fala com você assim como Ele ouve você. Quando você busca a direção de Deus, Ele não vai mentir, Ele não vai te enganar, não vai te colocar num caminho onde Ele vai trazer tropeço para a tua vida. Pelo contrário, Ele vai neste caminho arrancar todas as pedras diante de você, para que você possa chegar no teu objetivo em nome de Jesus, ainda que demore um pouquinho, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Jesus, Ele sabia que esse caminho traçado por Deus não dependia de homens, dependia simplesmente do Deus a quem Ele servia, que era o seu próprio Pai, que é o nosso Pai. Jesus ensinava normalmente, mesmo diante das trevas que estavam atrás dele. Os comentários negativos continuavam, Jesus continuava fazendo o que era certo. As pessoas continuavam tentando destruí-lo, loucos para matá-lo, mas ele entendia o quão fantoches essas pessoas eram. Que a luta dele não era contra carne, sangue, contra seres humanos, mas a luta dele era contra aquele que rege o reino das trevas. É a mesma luta que nós temos, mas a boa notícia que eu tenho para você, e diga glória a Deus, diga glória a Deus, a boa notícia que eu tenho para você é que você já venceu essa luta, você já venceu essa escuridão, você já venceu pelo poder do sangue do Cordeiro, mas o que você precisa fazer hoje é tomar uma decisão. Busca Ele com toda a intensidade. Isaías 55, verso 6 diz assim, eu termino com isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai a Ele enquanto Ele estiver perto. Este é o teu momento, este é o momento da salvação de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, coloque de pé, por favor.